Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de Corrida Maluca, um jogo muito divertido que aí semeia a nossa infância, né? Relembra a nossa infância, em homenagem ao Dia das Crianças, onde vamos fazer uma corrida maluca com esses personagens fantásticos aí do desenho animado. Mais uma vez eu estou aqui no Super Espaço, lugar de criatividade, altas habilidades, superdotação, coordenado, dirigido aí pela professora Flávia, né? Então, esse jogo tem muito a ver com esse espaço, pela criatividade e inventividade aqui do nosso Dick Vigarista e por várias coisinhas que nós vamos falar aqui no jogo. Cada jogador encarna um dos personagens da corrida. É um jogo até 6 jogadores, onde, nesse ambiente, faremos uma corrida para 2 jogadores, os irmãos Rocha e Penélope Charmosa. Você tem que completar 6, então eu peguei aqui 4 personagens da história e coloquei aqui aleatoriamente, certo? Cada jogador recebe 3 cartas e esse setup é feito de maneira bem simples. Você pega primeiro as 8 cartas aqui com o fundo azul, né? Coloca de maneira aleatória os terrenos, coloca o posto de gasolina, depois coloca outros 8 e mais um terreno especial. E aí você tem um cenário, você pode colocar com outros formatos, eu coloquei assim para ficar fácil de ver, né? Cada jogador recebe a sua cartela do personagem, que tem aí 4 cartinhas. Essas cartinhas são poderes especiais que os personagens têm ao longo do jogo. E ele pode usar apenas uma vez. Usou, virou, não usa mais. A não ser quando passa no posto de gasolina, numa condição especial, que eu vou falar já. Sempre quando você for jogar, né, no caso aqui quem começa, os irmãos Rocha, ele vai ter uma ação que é a ação livre. A carta que ele jogar, não interessa qual seja, funciona como se fosse um coringa. Ele anda sempre. Isso para que você possa administrar melhor a sua mão de cartas, né, e não fique tão apertado aí com os terrenos. Mas temos 4 tipos de terreno e você só pode jogar uma carta do terreno onde você está para andar. Então, por exemplo, o Cupê Mal Assombrado, se ele fosse um jogador, ele teria que jogar uma carta de floresta para poder andar, certo? E é assim que você ganha a corrida. Se você estivesse nessa posição aqui, você teria que jogar uma carta desse terreno roxo aqui para chegar no final. Como essas duas representam coringas, não há necessidade de nenhuma carta específica. Então aqui, os irmãos Rocha vão jogar, por exemplo, essa carta vermelha, né, deserto aqui, e vão dar um espaço. Não fazia diferença qual fosse. Ele está de novo num coringa, então ele vai jogar uma carta qualquer aqui e vai andar mais um espaço. Cada espaço desses cabem 2 competidores, um de um lado e outro do outro. O espaço do meio é reservado ao Dick Vigarista. Só ele anda no meio e ele ignora, inclusive, essa possibilidade de ter dois jogadores. Ele é um terceiro que fica no meio e ninguém está vendo ele. E aqui, os irmãos Rocha vão jogar uma carta roxa, onde eles estão, para andar mais um movimento. Nesse momento, você vai completar a sua mão. Você jogou uma carta, você pega 2. Você jogou as 3, você pega 3 cartas. Está aqui. Nesse momento, o Dick Vigarista vai jogar. E ele vai jogar apenas se movimentando para o espaço da última carta jogada aqui no descarte. Que no caso é a roxa, ele vem para cá. Certo? Nada acontece. Penélope Charmosa jogando. O primeiro movimento dela é livre, então ela vai jogar uma carta qualquer, né? Ela vem para cá. Para sair daqui, ela precisaria jogar uma carta desse tipo aqui, né? Roxa. Ela não tem. Então ela encerra a jogada dela, ela só compra uma carta, né? Deu azar. E automaticamente agora o Dick Vigarista. A carta que ela jogou é uma carta de deserto, ele anda aqui para o deserto. Apenas na primeira rodada, os jogadores extras, nesses 4 que estão aqui, eles não andam, né? Se tivesse os 6, todo mundo ia jogar, começando do último para o primeiro. Ia ser uma bagunça danada. Na segunda rodada, então, os irmãos Rocha vão jogar. De novo, a primeira carta que ele joga é um coringa. Então ele pode jogar uma carta roxa, mas ele está no terreno de deserto. Não tem problema, porque é um coringa. Então ele anda para cá. Aqui ele tem que jogar uma carta de planície. Ele tem uma carta de planície. Ele joga a carta de planície e faz um movimento. Aqui ele teria que jogar uma carta verde. Ele não tem carta verde, então ele não vai jogar. Ele compra 2 cartas para repor a mão, né? E passa a vez para o Dick Vigarista, que vai andar para o próximo terreno de planície, que é esse aqui. Penélope Charmosa. A primeira carta de movimento dela é livre, lembra? A primeira carta é livre, então ela simplesmente joga uma carta qualquer. Ah, mas é uma carta diferente do roxo. Sim, é livre, é uma carta de descarte qualquer, funciona como coringa. Ela vem para cá. Aqui ela joga uma carta de deserto, ela faz mais um movimento. E por último, ela faz uma carta de planície aqui, né? E viria para cá. Está ocupado os 2 lugares, então ela avança mais um.
né, ela vai para próximo da frente. E aqui, quem joga agora é o Dico Vigarista, que vem para o próximo de planície. Ela compra as suas 3 cartinhas aqui. Se nesse movimento, né, por acaso, o Dico Vigarista passasse para algum lugar à frente, que ele fosse o líder, automaticamente o jogo pararia, e aí nós pegaríamos uma armadilha aqui aleatória do Dico Vigarista e colocaríamos aqui. E o Dico Vigarista volta lá para trás, para a última colocação, né, atrás do último jogador. Nessa segunda rodada, os jogadores, os não jogadores, né, os jogadores extras, eles vão jogar. E como é que eles jogam? Primeiramente, todos eles andam um movimento. Então, quem é não jogador vai fazer um movimento, né? Tá aqui. Depois disso, nós vamos abrir até 3 cartas e ver quem está naquele terreno para andar. Então, abriu aqui um verdinho, né? Então, ele vai andar. Aqui está ocupado, ele chegou aqui. Vamos ver se a armadilha detona ou não, porque tem armadilha que só detona com os jogadores e não com o caso. Aqui, por exemplo, volta um espaço, o primeiro espaço vazio atrás, então ele voltou para cá, né? A armadilha foi detonada, saiu de jogo. O segundo é quem está no deserto, né? É aqui o professor aéreo, andou. E a terceira carta, uma carta de planície, o cupê anda e o carro-tanque e o professor aéreo também andam, né? Então todo mundo passou na frente aqui dos nossos jogadores. E isso é uma rodada inteira, né? Então, com essas possibilidades. Quando o último jogador passar aqui no posto de gasolina, se você gastou alguma carta dessas especiais, você pode retorná-la, né? Ou seja, você vira a carta dizendo que usou, né, quando você usa a carta. Se você passou ali, depois que o último jogador passar no posto de gasolina, nós desviramos a carta e automaticamente é uma carta nova. Essa carta aqui, a carta especial que foi colocada, ela é um cruzamento. Então você pode simplesmente trocar uma carta, 2 cartas de lugar, né, 2 cartas de terreno de lugar. Então às vezes essa carta aqui não te favorece, você pode trocar por uma outra. Ou a carta que você está, né, você pode colocar uma carta que você esteja para facilitar a sua vida. Chegou aí e fez isso. E obviamente, se outra pessoa chegar aí, ela vai fazer também, né? Chegou aí, você faz essa ação, né? São 10 possibilidades diferentes de você correr, né, com 10 personagens. Você não pode correr com o Dico Vigarista, porque ele sempre perde. E ele sempre perde pelo seguinte: vamos supor que numa situação dessa aqui, né, ele estivesse aqui na frente e aí abriu uma carta de planície, é como se ele simplesmente acabasse a gasolina e ele saísse da corrida. Ele sai da corrida. Então ele atrapalha e sai da corrida. Como acontece muito no desenho animado. O desenho animado, para quem não viu ainda, é uma corrida com esses vários personagens, cada carro desse tem uma coisa diferente, onde o Dico Vigarista supostamente é o carro mais bem preparado, é o carro mais veloz, mas toda vez que ele está numa dianteira, ele está ganhando, ele vai lá e faz uma armadilha para atrapalhar os outros competidores, né, para ganhar mais fácil. Normalmente as armadilhas não dão certo e ele fica por último, né? Inclusive, ele nunca para no posto de gasolina. E é uma das coisas que acontece, ele não tem gasolina para acabar a prova nessa realidade alternativa, né? É um jogo muito divertido, né? As crianças vão gostar demais. Se você olhar o desenho animado, você vai ver que as miniaturas são muito bem feitinhas. Então aqui os irmãos Rocha, né? São 2 homens das cavernas aqui. Inclusive, depois a Hanna-Barbera fez justamente o Capitão Caverna com esse aqui, né? Então tem várias coisinhas interessantíssimas que tem nessas histórias que você pode acompanhar aí no YouTube, sei lá, procurando, né, o desenho Corrida Maluca, que tem vários episódios aí, né? O nosso Algo a Mais fala justamente desse desenho. Ele foi criado em 68 e durou até o final de 69. Foram 34 episódios e no encarte aqui ele coloca alguns episódios para você fazer um modelo de campeonato, ele organiza como é que faz a coisa, né? E a Hanna-Barbera, o estúdio Hanna-Barbera, né, fez esses personagens e vários personagens desses foram, vamos dizer assim, modulados para outra coisa, né, para outras histórias. Então, por exemplo, a Penélope Charmosa e a Quadrilha de Morte fizeram tanto sucesso que depois foi feito um desenho só para eles dois, né? Então, os perigos de Penélope Charmosa, onde a Penélope Charmosa estava em perigo e a Quadrilha de Morte ajudava, né? Então, várias coisinhas assim foram feitas. Aqui, como eu falei, os irmãos Rocha é exatamente o Capitão Caverna, né? O pai Tomás aqui, né? O carro a vapor dos Tomás é justamente uma referência, né, àquelas do Velho Oeste, né, que tinha. Então,
tem um desenho com esse personagem que eu não vou me lembrar agora, né? O Barão Vermelho é uma referência direta ao Barão Vermelho, famoso, né? Aviador alemão que matou muita gente e tudo. E é uma referência, inclusive, da banda, né? A banda Barão Vermelho é em homenagem a esse desenho aqui, né? Então, várias coisas são muito interessantes. Você pode extrapolar isso aí. E para esse espaço, um super espaço, né, o que você tem é a criatividade de cada um desses carros com seus poderes especiais, né, a criatividade do Dick Vigarista em bolar planos mirabolantes que sempre falham, mas são planos muito diversificados, né, que aparecem no desenho e aparecem aqui nessas armadilhas, né? E obviamente não podia deixar de ser a moral da história, né? A moral da história é que você não adianta você ficar brincando aí, querendo prejudicar os outros, né? Quando você vai prejudicar os outros, quanto mais você faz isso, pior para você, você acaba perdendo. Então o Dick Vigarista nunca ganha a corrida. No desenho, os campeões, assim, quem mais ganhou foi justamente a Penélope Charmosa, o Peter Perfeito, né, com esse carro aerodinâmico aqui, a Quadrilha de Morte e esse carro fantástico aqui, né, que é o carro tronco, né, de Rufus Lenhador, né, esses foram os que mais venceram. Aí você tem quem fez mais pódio, uma série de estatísticas que você pode acompanhar aí no desenho, e os efeitos especiais são muito bacanas. Então, a Penélope Charmosa, por exemplo, ela é uma ação que ela parou para se embelezar e com isso ela ganhou uma vantagem, troca de posição com alguém, né? Quer dizer, ela está se embelezando. Obviamente, infelizmente é a única mulher aqui no jogo, mas ela faz esse tipo de coisa. Esse professor aéreo seria, vamos dizer assim, um contraponto do Dick Vigarista, porque ele bola, ele consegue desarmar as armadilhas do Dick Vigarista, ele faz um monte de invencionices diferentes, o carro se transforma muito, né? O Cupê Mal Assombrado, referência à família Adams, talvez, né? O Sargento Bombarda aqui é um carro que é uma mistura de carro com tanque, então ele usa essas bombardas, né? Esse tanque para fazer a propulsão dele, uma série de coisas diferentes que tem no jogo, que você pode explorar de diversas formas, e é um jogo muito bom para você jogar nesse Dia das Crianças, né? Meus parabéns a todas as crianças, não é isso? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, indique o canal, né? Se inscreva no canal. Amanhã nós não teremos live, eu estou nessa época aqui em Brasília, estou nesse super espaço, então não dá pra gente gravar live, porque tem sempre alguma atividade diferente, e aqui não tem a posicionamento, enfim, uma série de coisas, então não teremos live por enquanto, né? Mas eu estou retornando, em novembro está aí, assim que acabar esse segundo turno, eu retomo as nossas lives para falarmos de mais detalhes. Mas no Instagram eu vou colocar aí, mais bonitinho, as fotos desses carrões aqui, para você curtir, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!